Ele. Ministra-nos nessa noite com poder e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu amigo. Graça e paz, família. Está muito fraquinho. Graça e paz, família, aliança. Agora vocês jantaram. Glória a Deus. Queria que você já abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. Amém? Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar, para que resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem sempre falado aqui, querido, que estão passando os dias difíceis, dias de lutas, problemas, dificuldades, doenças. Tem passado por situações que, na maioria das vezes, querido, entristece nosso coração, tira o nosso ânimo, deixa a gente para baixo, né? Deixa a gente meio desanimado. Mas também, querido, eu quero falar para você que nós temos passado também dias maravilhosos, dias de milagre, dias de sobrenatural da parte de Deus. Dias que muitas das vezes a gente fica até de boca aberta com aquilo que Deus está fazendo também no nosso meio. E às vezes, querido, a gente não pode deixar que essas coisas ruins tira o nosso ânimo, tira a nossa paz. A gente não pode deixar que isso possa nos entristecer. A gente precisa focar mais nas promessas do Senhor. Focar nas promessas, focar nas coisas boas, focar naquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. E essas coisas, querido, que às vezes nos abate, nos entristece, nós temos que colocar diante de Deus. Porque só Ele, querido, só Ele para poder resolver algumas situações. Só Ele para poder trazer paz para o nosso coração. Só Ele para poder estar dando alegria para cada um de nós. E se a gente não focar nisso, nas coisas boas de Deus, a gente vai acabar desanimando, enfraquecendo e desistindo. E o tema dessa mensagem, querido, é o que fazer no dia mau. O que fazer no dia mau. A Bíblia relata para a gente, querido, esse texto que nós lemos, que vai chegar uma hora que nós vamos ter um dia mau na nossa vida. O dia mau vai chegar. De repente, o dia mau, querido, é uma notícia de uma doença, um diagnóstico do médico. O dia mau pode ser que você está desempregado a partir de amanhã. O dia mau pode ser dentro da sua família. Você receber aquela notícia que um parente morreu, que um ente querido seu faleceu. Esse pode ser um dia mau na sua vida. Um dia mau pode ser que as coisas dentro do seu casamento, dentro do seu lar, não estão muito boa.
O dia mau pode ser qualquer coisa, querido, que te entristece, que faz tirar a tua paz, o teu ânimo. E as notícias vão surgir, vão acontecer. A Bíblia relata isso para a gente. Mas, pastor, o que fazer quando chega esse dia? A gente poderia ficar só com esse texto aqui, que a resposta já está nele, né? É só a gente tomar toda a armadura de Deus. Já era uma resposta suficiente para a gente, né? Mas o pastor, ele sempre quer acrescentar alguma coisa, né? E eu vou acrescentar algo aqui, querido, que pode também acrescentar na sua vida, como acrescentou na minha vida. Porque eles não podem ficar só focados, querido, nas coisas ruins, de maneira alguma. Chegou um dia na minha vida, esse ano, como acontece na vida de qualquer um aqui, né? Um diagnóstico ruim e dado pelo médico. Em fevereiro eu parei de trabalhar, porque eu estava sentindo dores no ombro, e eu entreguei a obra que eu tinha que entregar e parei de trabalhar para poder ver o que estava acontecendo. E um ortopedista, querido, chegou para mim e falou, olha, você vai ter que operar esse braço e você não vai trabalhar mais. Esse foi o meu dia mau. O dia mau chegou para mim naquela hora ali. Mas, querido, é o que eu te falo, a gente não pode se deixar abater com essas notícias, de maneira alguma, né? Porque eu preciso estar fortalecido no Senhor. Eu preciso me revestir das armaduras dele, para quando chegar esse dia eu suportar. E esse dia o médico chegou para mim e falou, você não vai mais trabalhar, você vai ter que operar esse ombro. Na hora sim, né, eu engoli seco, né, mas eu não quis desanimar ele não, porque senão ele ia ter que se converter na hora ali. Mas, queridos, terça-feira que passou agora, eu comecei a trabalhar de novo. É para glorificar o nome do Senhor. E esse bracinho aqui que ele falou, que eu tinha que operar, ó, teve uns meses atrás aqui que eu não fazia isso, né? Né? Agora, queridos, para a honra e glória do Senhor. Mas esse dia mau, querido, não me abateu. Não me abateu, não pode me abater, de maneira alguma. Não pode me abater, porque a Bíblia vai falar que vai chegar um dia que isso vai acontecer na minha vida. Na minha vida, na sua vida. E de repente está acontecendo agora, querido. De repente hoje você recebeu uma notícia terrível. Uma notícia horrível que te desestruturou. Tirou o teu foco, tirou a sua alegria. Mas, pastor, como é que eu posso fazer isso? Como que eu vou lidar com isso? Em primeiro lugar, querido, o que eu quero dizer para você, você precisa entender, nós precisamos entender que o dia mau não é o fim. Sabia disso? Às vezes a gente imagina que aquele dia mau ali acabou para a gente. É o fim da nossa história. O diagnóstico do médico, olha, você não tem mais jeito. Tem gente que recebe aquilo ali e no dia seguinte empacota. Porque acha que realmente é o fim. Mas aquele que serve ao Senhor, querido, aquele que tem Deus como médico dos médicos, não pode focar naquilo que o médico fala. Você tem que focar no médico dele, no médico dos médicos. Se o médico dos médicos falou para mim que eu iria voltar a levantar o braço, que eu iria voltar a trabalhar, eu vou fazer isso. Se o médico dos médicos falou para você, querido, que você não pode focar naquilo que o médico falou, você não pode focar nisso.
E você precisa ter isso em mente, entender que esse dia não é o fim da sua vida, não é o fim para você. Esse dia mau, querido, ele vai chegar, mas ele vai embora. Ele vai passar. Ele não pode ficar na sua vida, não tem como ele ficar na sua vida, de maneira alguma. Eu quero dar aqui alguns textos aqui para você entender que esse dia mau, querido, não vai permanecer na sua vida. Deuteronômio 31:8. Não tenha medo, não desanime. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor é aquele que vai diante de ti, querido. Ele não vai deixar você passar por situações que você não possa suportar. O dia mau vai chegar, mas ele vai bater em retirada em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Permaneça firme. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O dia mau não vai permanecer na sua vida, querido. Salmo 126, 5 e 6. O dia mau nunca dura para sempre. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 119, 50. Deus cumpre suas promessas. Isto é minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Deus é maravilhoso, querido. Ele não vai deixar você passar por problemas difíceis. Deus não deixa a sua obra incompleta. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vê em vós começou a boa obra e a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso são alguns exemplos, querido, que você tem que tomar para a sua vida, que o dia mau não vai permanecer na sua vida. João 16, 36. Ele vence por você. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, são coisas que a gente precisa focar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, é a nossa direção, é o nosso manual. Se a gente focar na palavra de Deus, a gente vai ver que não tem como a gente se preocupar com certas coisas que acontecem na nossa vida. E Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai passar por algumas situações, querido, difíceis. Como você passa por situações boas, você passa também por situações difíceis. Mas o Senhor é aquele que está contigo em todas as coisas. É o Senhor que vai te fortalecer junto com você. Então, querido, não fica cabisbaixo, não fica desanimado por notícias que tiram a tua paz, não. Creia naquele que é todo-poderoso. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Para todas as coisas, querido, todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Se o dia mau chegou na sua vida, tem um tempo determinado para cessar. E vai parar. Tem tempo de nascer, tempo de morrer,
tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de chorar e tempo de rir. Então a gente precisa estar ligado mais na palavra do Senhor. Fazer dessa palavra o nosso manual realmente. Às vezes a gente quer fazer um bolinho mais sofisticado, né? A gente vai lá naquela receita da vovó, né? E busca lá e vai até... Não, agora nem é mais a receita da vovó, perdão. Agora na internet, né? Na internet você encontra tudo que você quer, querido. Os homens agora estão expert em fazer comida para as mulheres, amém? Glória a Deus! Os homens foram fracos, hein, pastora? Né? Os homens estão fazendo comida para as mulheres aí? Só os homens, calma aí. Os homens estão fazendo comida para as mulheres? Tá difícil. Meu Deus do céu. A gente precisa dar aula de culinária aqui na igreja, aqui para os homens, pastor. Gente, internet, olha, dá tudo mastigadinho, ó. Tudo mastigadinho. 4 colheres e meia, 5 colheres e 1/4. Você tem que, né? Tudo mastigadinho. Então, querido, é a mesma coisa aqui na palavra do Senhor. É o nosso manual. Tá difícil alguma coisa? Tu vem aqui, ó. Caramba, olha aqui, ó. A Bíblia diz que o dia mau chegou na minha vida aqui, mas que não vai durar muito tempo, não. Eu vou sacudir a poeira e chutar o diabo, que ele vai chegar para lá, que não vai ter como ele ficar aqui, não. A gente precisa crer na palavra do Senhor, querido. Você não pode paralisar a sua vida por causa das dificuldades. Sabia disso? Você não pode paralisar a sua vida por causa das dificuldades. Tem gente que paralisa. Tem gente que paralisa a vida, paralisa tudo que está fazendo, porque a dificuldade chegou. A dificuldade bateu na sua porta. O dia ruim chegou, bateu. E a pessoa paralisa, não quer saber de mais nada. E a gente precisa, querido, entender, né? Que a gente não pode paralisar a nossa vida por causa das dificuldades. Eu quero dar 2 exemplos aqui de homens de Deus que tiveram um dia mau na sua vida. E o primeiro deles, querido, foi Josué. Josué era discípulo de Moisés, né? Andava com Moisés lado a lado, onde Moisés estava ali Josué, aprendendo cada vez mais. E um dia, querido, Moisés morre. Imagina para um discípulo, querido, que estava ali colado, lado a lado, junto com seu líder, com seu mentor, perde o seu líder. Mas Deus chega para Josué e fala assim, ó, meu servo Moisés é morto. Chegou para Josué e teve que falar daquele jeito ali. Creio eu, querido, que Josué passou pelo luto, sim. Deus deve ter respeitado o luto de Josué, como Deus respeita o meu e o seu. Mas tem momento, querido, que aquele luto ali, ele tem que cessar, ele tem que parar. E a gente precisa entender isso na nossa vida. Imagina, querido, o dia mau chegou para Josué. Talvez, né, o seu pensamento fosse assim, ó, como posso prosseguir sem meu mestre? Deus não ficou, querido, alimentando o choro de Josué. Ele disse, Moisés, meu servo, é morto. Com essa expressão, querido, creio eu, que Deus estava falando, Josué, você não pode mudar o passado. De nada adianta ficar parado pensando no que aconteceu. Às vezes, querido, na nossa vida, a gente vai receber uma notícia dessa. A gente vai ficar de luto? Vai. A gente vai chorar, se lamentar. Isso vai acontecer. Mas isso não pode paralisar. De maneira alguma. Não pode te paralisar em hipótese alguma. Deus chega para Josué e fala, olha,
levanta-te, dispõe e siga em frente. Acabou. Acabou o luto. Não tem mais jeito. O que adianta você ficar aí chorando, se lamentando? Não vai mudar nada. Levanta daí. Você vai ter que se dispor. Porque está vendo esse povo aqui, ó? Depende de você. Esse povo depende de você. Foi você que aprendeu com Moisés. Não foi o outro. Foi você. E esse povo depende de você. E Deus nessa noite fala contigo, levanta-te, dispõe e siga em frente. Porque existe um povo que precisa de você. Existe um povo que precisa de mim, de você, querido. Sabe aquele familiar seu, né? Que você sempre ora por ele. Que bebe muito, que só anda embriagado, drogado. Precisa de você. E ele não vai chegar nessa terra prometida, querido, se você não levá-lo. Não tem jeito. Se você desanimar pela notícia ruim que você recebeu, você vai paralisar e ele vai ficar. E se ele ficar, querido, o peso vai cair sobre você. Deus, querido, ele nos escolheu, né? Em João capítulo 15, 17, vai falar que o Senhor nos escolheu para que a gente possa dar fruto e que o nosso fruto permaneça. Amém? Não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu. E Deus, querido, Deus só faz coisas boas, creio eu, né? Amém? Deus não escolhe, querido, aquele que Ele sabe que não vai fazer nada. Deus escolhe, querido, aquele que Ele confia. E se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, querido, é porque você tem uma missão nessa vida. Você tem uma missão. Como diz a palavra de Deus, nós temos uma missão. E nós não podemos paralisar, querido. Tem momento da gente ficar triste? Tem. Tem momento do luto? Tem um momento do luto. Mas tem uma hora, querido, que Deus vai chegar para você e vai falar, olha, dispõe-te, levanta-te e siga em frente. Porque tem um povo que precisa de você. Tem um povo que precisa da tua ajuda, precisa do teu braço, da sua mão estendida. E você não pode desanimar, você não pode paralisar. Imagina se Josué paralisasse. Não, agora não tem mais jeito. Moisés morreu, o que eu vou fazer? Vou enfiar a cabeça no buraco e vou ficar lá? Quem é seu líder daquele povo? Pastor Jorge? Eu nem estava lá. Pastor Renato? Pastor Emerson? Era Josué, não tinha jeito. Josué que aprendeu, né? Mas Deus faz tudo certinho, né? Deus colocou Josué do lado de Moisés porque Deus já sabia aquilo que ia acontecer. Deus já sabe, querido, aquilo que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe que vai chegar certo momento, querido, que você vai ter que pegar alguém e levar e conduzir até a terra prometida. Não tem jeito. Essa missão é nossa. Porque foi o Senhor que nos escolheu. E se Ele nos escolheu é porque Ele confia na gente. Se Ele nos escolheu, querido, é porque Ele sabe que Ele não te escolheu porque você é bonitinho, cheirosinho, está arrumadinho. Não. Ele te escolheu porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe daquilo que você pode fazer, daquilo que você é capaz. E se Ele te escolheu, porque Ele conta contigo. Ele escolheu Josué, porque Ele contou com Josué. Ele contava com Josué. Ele sabia que uma hora Moisés iria partir.
Um outro exemplo de um homem de Deus também, está em 2 Crônica, capítulo 20. 2 Crônica, querido, capítulo 20. Um homem que recebeu uma notícia terrível, um rei, recebeu aquela notícia, né? Que vinha um exército poderoso contra o exército do povo de Deus. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é de Engedi. O 3. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. A notícia ruim chegou para o reinado de Josafá. Chegou, querido, chegou com força, porque ele sabia que aquele exército que vinha, se dependesse do exército do povo de Deus, ia ser esmagado. E aquela notícia ali chegou, e a palavra de Deus diz que Josué temeu. Mas ele não enfiou a cabeça no buraco, não. Ele não desanimou, não, ele ficou com medo, que nem eu e você, somos seres humanos, somos sujeitos a isso. Ele temeu, mas ele foi buscar o Senhor. A notícia, querido, a notícia ruim chega na nossa vida, mas a gente precisa ter o entendimento daquilo, querido, que a gente precisa fazer. Na hora da dificuldade, nós temos que louvar e adorar a Deus. A gente vai ver lá no verso 18 desse mesmo texto, quando Josafá coloca o povo para adorar ao Senhor. Na hora da nossa dificuldade, querido, é quando a gente precisa se colocar na presença de Deus. Começar a orar, começar a buscar ao Senhor e começar a adorar. É por isso, querido, que muito de nós, às vezes, sai de casa cheio de problemas, cheio de dificuldade, a gente deixa em casa um monte de situações difíceis, e a gente vem para cá, adorar ao Senhor, louvar, colocar tudo diante de Deus, que é o que a gente pode fazer, querido. Porque tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir resolver. Se a gente não consegue resolver, quem vai resolver? O vizinho, sua mãe, seu pai, um parente, o pastor? Não vai. Tem situações na nossa vida, querido, que só Deus. E se a gente não colocar isso diante dele, a gente vai colocar diante de quem? E Josafá, ele fez isso. Ele reuniu aquele povo, colocou aquele povo para jejuar, colocou aquele povo para poder adorar o Senhor, louvar. É o que a gente deve fazer. Enquanto louvamos e adoramos, Deus peleja a nossa guerra. Sabia disso? Você levantou lá o profeta, chamou Josafá e falou: olha, Deus manda te dizer que essa peleja aí não é sua, é minha. Tem peleja que não é nossa, querido, a gente está fazendo força, a gente está querendo usar nossas forças, o nosso braço.
Tem peleja que é de Deus. E a gente precisa colocar diante dele. Às vezes Deus está falando contigo, olha, isso aí é para mim resolver. Isso aí é comigo. E você está tentando com as suas forças, com os seus braços, com a sua sabedoria, com o seu dinheiro. Mas Deus não quer isso, querido. Deus é pai. E todo pai, querido, compra a briga do filho. Todo pai compra a briga do filho, querido. Quando o filho pode resolver, o pai vai lá e resolve. Né? Quando o filho faz 6 anos, vai lá na padaria, vai comprar pão. Aí dá o dinheiro para o filho vai lá na padaria, volta todo alegre com pãozinho. Porque ele consegue resolver. Não é isso? Agora, com 6 anos, querido, você vai pedir o seu filho, vai dar o cartão do seu filho, vai lá no banco, entendendo, e faz essa movimentação assim, assim, assim. Não tem como. Você é filho. Se você é filho, querido, Deus vai resolver aquilo que você não pode. Deus vai resolver aquilo que você não pode. Creia nisso. Creia na palavra, querido, do Senhor. É Ele que vai pelejar a sua guerra, a nossa guerra. Em segundo lugar, querido, em primeiro lugar, você precisa o quê? Entender que o dia mau não é o fim. E em segundo lugar, nós precisamos ouvir o comando de Deus. A gente precisa ouvir o comando de Deus, querido. Para a gente poder resolver essas situações, entender que o dia mau não é o fim. Como lidar com esse dia mau que vai chegar na nossa vida. A gente precisa entender, querido, ouvir o comando de Deus. E para a gente ouvir o comando de Deus, a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Porque às vezes o Senhor fala com a gente. A situação vem, o dia mau chega, as dificuldades, a palavra contrária. E o Senhor está falando contigo, ó, é assim, assim, assim. Aí você está tão preocupado em resolver aquela situação ali que você não percebe Deus te dando o comando, te dando a direção daquilo que você precisa fazer. É Ele que nos dá a direção, querido. Josué capítulo 1, verso 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que te jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Às vezes a gente fica esperando, né, aquela voz vindo do céu. Fulano, não faça isso. Fulano, vai para a direita. Não vai para a esquerda. Fulano, olha aí, você vai cair. Muitas das vezes a gente fica esperando essa voz, querido. E a voz está aqui, ó. A voz está aqui. E como é que a gente quer ter uma direção certa daquilo que a gente precisa fazer para suportar esse dia mau? Somente, querido, é ouvindo o comando de Deus. E como você vai ouvir esse comando de Deus, essa direção de Deus?
Segunda Crônica 20, 14 ao 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jeaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E Deus, Ele dá a direção, que Ele só precisa estar atento, Ele só precisa estar ligado naquilo que o Senhor quer fazer, quer falar comigo e com você. E se a gente começar a ouvir a voz do Senhor, ter sensibilidade para quando a gente lê, a gente entender que é Deus falando com a gente, querido, o dia mau, querido, ele vai passar na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para concluir, querido, quando entendemos que as dificuldades não é o fim e que precisamos ouvir o comando de Deus, aí alcançaremos o que Deus tem preparado para nós. Quando a gente começar a entender isso, querido, começar a entender que o dia mau não é o fim da nossa vida, que isso vai passar, e é que a gente precisa ouvir o comando de Deus, a direção de Deus, a gente vai ver, querido, o mar se abrir. Aí a gente vai ver, querido, o Rio Jordão, ó, abrir para você passar. Em nome de Jesus. Josué capítulo 1, verso 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, quantos dias? Passareis este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. A gente precisa, querido, entender essas coisas. Quando a gente começar a entender, né, que o dia mau não é o fim, que a gente precisa ouvir a voz do Senhor, a gente vai ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Quando Josué, querido, ele entendeu isso, que o povo precisava dele. Ele precisava se levantar, ele precisava se dispor. Ele precisava seguir em frente, porque Deus ia dar aquela terra prometida que tinha prometido aos pais daquele povo. E o que o Senhor tem para mim e para a sua vida, querido, é muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. Mas aí a gente fica focado nas coisas mínimas. A gente fica focado nas preocupações, nas dificuldades. A gente foca mais nos problemas do que nas promessas que Deus tem para nós. Isso não pode paralisar, querido. 2 Crônica 20, 23 e 24. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para o destruir, exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eu guardo a versão que fala corpos estendidos. E Josafá não precisou levantar uma espada, né?
Porque ele não ia ter como ele lutar com espada contra aquele povo que vinha ali. Tem coisa que só Deus que ele vai fazer na minha e na sua vida. Só Deus. Olha o que acontece, querido. Quando Josafá chega numa montanha que olha assim, cadê o povo que vinha? Estava lá todo mundo morto. Não tinha ninguém para contar a história. Porque a peleja era de Deus, querido. Quem vai querer lutar contra Deus e vencer? O inimigo da nossa alma, querido, não tem poder contra Deus. Ele vai perder. Mas a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar nas promessas do Senhor. Quando a gente acredita, querido, a gente vê maravilhas acontecendo. A gente vê o sobrenatural acontecendo na nossa frente. Querido, se eu fosse dar ouvido ao médico que falou que eu tinha que operar o ombro, que eu não ia poder mais trabalhar, eu estava mal. E por causa desse ombro, querido, um outro médico também quase me mata, né? Me passou um remédio para o ombro que a minha glicose, e eu fiquei magrinho, né? O pastor Renato achou que eu ia me empacotar, né? Mas não foi dessa vez. Fui pesar 62 quilos, querido. Negão que nem eu, pesando 62 quilos, olha só. Foi difícil. Por causa do remedinho que eu tomei 3 dias. Era para tomar 10 dias. Eu tomei 3 dias e aquilo me derrubou. Por causa de um médico. Mas se eu falasse assim, médico dos médicos, qual remédio que eu tenho que tomar? Eu não ia passar por isso. Mas não, né? A gente confia no médico. Mas o Senhor é bom, querido. O Senhor é maravilhoso. O Senhor coloca pessoas na nossa frente que olha a bula assim e fala, não, para com isso. Isso aí, isso não é de Deus não, pode parar. E eu parei. E hoje eu devo estar pesando uns 76, 77 quilos. Glória a Deus, é o meu pezinho normal, né? E voltando a trabalhar, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. O dia mau pode parecer grande, mas nosso Deus é maior. Deus sempre esteve à frente do seu povo e nunca abandonou seus filhos. Não há vitória sem luta. Grandes desafios, grandes vitórias. Deus é contigo e isso fará a diferença. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém? Glória a Deus.